Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Então, uma satisfação hoje a gente está recebendo o professor André Sintra, tá? Que atendeu o nosso convite. Nós estamos muito contentes com a sua presença aqui, André. Temos certeza que será um trabalho muito bom aí junto com você, compartilhando toda a sua experiência, tá? Eu, de forma sucinta, eu vou tentar falar um pouquinho da carreira dele, da formação do professor André. Bom, o tema que foi sugerido a ele, né, e que ele nos atendeu, a importância da qualificação da mão de obra para o manejo e o bem-estar dos animais. E então, ele é formado aqui pela nossa escola, tá, pela USP, em 1991, especialista em gestão de negócios e marketing, tem MBA em gestão de empresas e negócios e tem especialização em docência do ensino superior. Ele é autor de livros, especialmente na área de produção de equinos, tá? Então, Alimentação Equina, Nutrição, Saúde e Bem-Estar é o livro, o mais recente, de 2016. Também é autor do livro O Cavalo, Características, Manejo e Alimentação, de 2011. E é coautor do livro Manual de Gerenciamento Equestre, Textos, Tabelas e Planilhas, de 2012. Também tem DVDs, tem o CD-ROM Crack Horse, né, para balanceamento de dietas, e alguns outros trabalhos de publicação no sentido de livros e mídias eletrônicas, digamos assim. Atualmente ele é professor da graduação do Centro Universitário Jaguariúna, a Unifage, nas áreas de nutrição equina, produção de equinos, etologia e bem-estar animal, gestão do agronegócio, nutrição animal e alimentação animal. É membro do Comitê de Ética para o Uso de Animais da Faculdade de Jaguariúna, presta consultoria a empresas de suplementos e rações para equinos no Brasil e a veterinários, criadores e proprietários de cavalos. É consultor, escreve artigos para diversos sites, revistas especializadas, profere palestras em universidades e eventos equestres por todo o Brasil, tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em equinos, como eu já destaquei. Trabalhou com cavalos de enduro na equipe veterinária de empresas organizadoras e como veterinário de equipe de apoio por 8 anos. Foi gerente nacional de uma empresa multinacional do setor de alimentação animal. Elaborou dietas para a equipe olímpica brasileira de CCE, na preparação para as Olimpíadas de Sydney, em 2000. Foi presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Bretão, a ABCCB, certo? Foi também vice-presidente e presidente do Conselho Liberativo Técnico desta associação. Então, professor André, muito obrigado novamente. Por favor, fique à vontade aí. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite aqui da faculdade. É um prazer muito grande poder estar de volta mais uma vez para passar um pouquinho da experiência que eu tenho de cavalos e dos últimos 15 anos com comportamento e bem-estar animal. Agradeço a Alejandra, a Paula, e ao professor Augusto por ter esse convite aqui e poder falar de um tema que eu tenho abordado muito indiretamente nas minhas aulas e nas palestras, que é a questão de mão de obra, né? Falar de bem-estar animal é uma coisa que está em moda hoje e às vezes me preocupa coisas em moda porque modismos são complicados. E quando se fala em bem-estar, ele tem que ser muito além de modismo. Não é apenas porque é bonito você trabalhar com bem-estar animal. E quando a gente está no campo, a gente vê muitos problemas com relação a isso, porque as pessoas não entendem o que é bem-estar animal na sua efetividade. Sabe, bem-estar animal não é, por exemplo, eu não vi sangue, então eu não machuquei meu animal. Vai muito além disso daí. Hoje você vai em provas equestres, ou você vai na vistoria de animais, em qualquer modalidade, de qualquer raça, de espécie animal, as pessoas devem considerar assim, não saiu sangue, está tudo bem. É muito além disso. Tem agressões subliminares, tem agressões que não causam, não derramam sangue, mas são muito complexas. Isso eu estou falando somente no transporte, nos eventos, em qualquer outro lugar, mas e no nosso dia a dia? Como é que funciona exatamente isso? E quando você fala em bem-estar animal, o animal é apenas um elo de uma situação que envolve 5 grandes grupos. Tá? E é isso que nós vamos enfocar um pouco aqui hoje. O primeiro grupo, obviamente, é o animal. Em última instância, é ele o grande centro da atenção. Mas pensar em bem-estar animal, quando você trabalha com animais, envolve, obviamente, toda a mão de obra dessa cadeia.
e isso interfere nessa mão de obra na sociedade, que é um terceiro setor muito importante, tá? Envolve o próprio médico veterinário, às vezes direta, às vezes indiretamente. Isso eu vejo, eu tenho muitos alunos todos os semestres, e você vê a falta de compreensão deles, exatamente entender o que é bem-estar animal. E, em última instância, envolve, então você tem a sociedade, você tem o animal, você tem o tratador, o proprietário, e você tem toda uma situação em que as pessoas têm que se preocupar como é esse bem-estar animal e o que isso envolve e o que isso vai repercutir. Então, quando se fala em bem-estar animal, aqui pegando um slide da WSPA, que eles disponibilizaram para a gente, que dá aula disso, a gente tem que avaliar o bem-estar animal em todas as suas possibilidades, que é o que se chama de entradas de bem-estar animal, que são aquilo que você vai proporcionar ao animal propriamente disso, como por exemplo o tratador, que é o foco principal de hoje, o ambiente em que esse animal vive, que é extremamente importante, porque isso propicia um bem-estar pobre ou um bem-estar rico, o próprio animal e as condições dele, tá? E vai medir isso nos animais e observar as chamadas saídas de bem-estar, ou seja, o que aquilo que eu faço repercute no meu animal. Então isso é observável pela quantidade de doenças que afetam o animal, pela produtividade, pelo comportamento e pela fisiologia. E muita gente avalia bem-estar animal com isso daqui, ó, produtividade. Meu animal produz, então ele está em bem-estar animal. Isso é uma das maiores enganações que a gente propicia para nós mesmos. Produtividade não é significado de bem-estar animal. Em um trabalho de 2011, o Honorato coloca que o perfeito funcionamento biológico não supre necessariamente os interesses dos animais. Portanto, isso não pode ser usado como indicador único de bem-estar animal. Ora, se eu faço uma seleção genética de uma vaca de leite para produzir 40 litros e eu propicio nutrição adequada para ela produzir 40 litros de leite, ela pode produzir 40 litros de leite mancando. Está cheio de propriedades que você vê gado de leite mancando produzindo 40 litros de leite. Ela está em bem-estar animal? É claro que não. Tá? Então você não pode aliar, simplesmente ligar produtividade com bem-estar animal. Ou vai dizer que as galinhas poedeiras criadas em gaiola, confinadas, produzindo um ovo praticamente todos os dias, vivem em bem-estar animal. Tá? No conceito e na concepção do que é bem-estar animal. E aí você tem que entender como isso vai funcionar em toda a sua essência. Esse aqui é um vídeo produzido pelo Grupo Ético da Unesp de Jabuticabal, justamente levando em consideração a questão de mão de obra no bem-estar animal. Então, cerca de 40% das contusões de animais de abate são produzidas na propriedade. E dessa forma que as pessoas trabalham. Esse aqui é interessante porque fala assim, olha, para trabalhar com gado, tocar, ele usa uma bandeira que é mais tranquilo. Ele está usando a bandeira, mas como chicote, não adianta nada isso. Tá? Agora, quando ele vai calmamente, quando ele vai tranquilamente tocando o animal, você vê a postura do gado, já modifica. E atentem aos vídeos que eu vou passar, porque eu vou usar muito vídeo para exemplificar as minhas palavras, que observe a postura da pessoa antes e depois da tranquilização dela, porque isso faz toda a diferença quando você quer qualificar a sua mão de obra em bem-estar animal. Aqui se pergunta, por que qualificar essa mão de obra? Isso aqui é um carregamento de gado, esses vídeos não fui eu que fiz, baixei da internet, do YouTube, tá? Então se está no YouTube, então livre acesso para todo mundo ver, tá? Isso aqui está editado, porque o vídeo o cara mostra assim, estamos embarcando o gado aqui na fazenda fulano de tal, não sei o que lá, até é bom estar sem vídeo, mas você vê os caras embarcando o gado de qualquer jeito, usando ferrão, choque, uma superfície, um embarcadouro muito inclinado, que o gado escorrega, tá? Causando, do ponto de vista comportamental, assustando esses animais, do ponto de vista lesões, olha o que faz antes de chegar no frigorífico, tá? E infelizmente isso é corriqueiro no Brasil todo, tá? Aí você se pergunta, qual a culpa desse tratador, qual a culpa desse caminhoneiro? Tá? Eles não podem fazer isso. Por que eles não podem se há 200, 300 anos é feito assim? Quem ensinou para eles que não podia fazer isso? E aí vem a responsabilidade nossa hoje, que é justamente qualificar essa mão de obra, para mostrar para eles, olha, não pode fazer isso por isso, isso e isso. Tá? No vídeo anterior fala-se, você tem contusão de carcaça, é perda econômica.
O legal do bem-estar animal é que se você respeitar o bem-estar, dá dinheiro. Opa, já começou a animar mais as pessoas para respeitar o bem-estar animal, né? Porque não adianta querer fazer só porque é bonitinho. Eu faço porque é bonitinho, tá? Mas o efeito disso, financeiramente, é extremamente compensador. Tá? Em todos os sentidos, em qualquer espécie animal. Muitas pessoas falam, não dá para praticar bem-estar animal porque é caro. Não é verdade. O bem-estar animal a médio e curto prazo, ele sai muito barato. Basta você saber entender o que é efetivamente bem-estar animal e colocar isso em prática. Agora, entender bem-estar animal não é chegar para o seu peão, não bata mais no meu animal. Explica para ele por que não pode bater. Mostre para ele. Muitas dessas coisas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como você pode trabalhar dessa forma, explicando e os porquês. No meu foco hoje de trabalho, nos últimos 10 anos eu tenho focado muito na questão de comportamento, bem-estar animal, procurando entender um pouco mais como os animais funcionam, tá? E você começa a perceber que a compreensão do comportamento do animal leva você a entender, a respeitar melhor o bem-estar animal. E o quanto isso traz de benefício para o ser humano, para a sociedade, para o médico veterinário e, obviamente, para o próprio animal. Em última instância, que seja em última instância para o animal. E isso financeiramente é muito compensador. Eu preciso me conter muito porque eu começo a me empolgar e falar, senão a gente não vai dar aquelas 3 horas que você me deu para falar. Eu preciso diminuir, né? Tá? Então, para a gente entender melhor o que é bem-estar animal, nessa concepção e não ficar simplesmente, olha, eu acho que bem-estar animal é isso. Em 1992, no Reino Unido, foi elaborado ou divulgada, promulgada as 5 liberdades. Para efetivamente um animal estar em bem-estar, ele tem que ter respeitada essas 5 liberdades. Quais sejam? Livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor, lesões e doenças, livres de medo e estresse e livres para expressar seu comportamento natural. Uma questão, na verdade, é a seguinte: não existe em nenhum lugar do mundo possibilidade de você estar 100% com as 5 liberdades em voga a todo momento, nem na natureza. Porque você pega uma presa na natureza, ela constantemente está em atenção porque a vida dela depende disso. É o seu comportamento natural, mas ela vive em situações de estresse muitas vezes. O predador também, quando ele está sem comida, ele não está necessariamente livre de fome e sede, ele tem que caçar para ter isso aí. Então, obviamente que nós não vamos ter a ilusão de que no cativeiro eu vou estar permanentemente com as 5 liberdades em voga. Mas eu tenho que buscar alcançar isso daí. Tá? A utopia, ela não existe, mas ela tem que ser perseguida. Tá? Eu não vou conseguir chegar lá, mas quanto mais eu caminhar, todo mundo só tem a ganhar, e esse é o objetivo. E vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma dessas 5 liberdades, para entender o que significa a qualificação da mão de obra em todas elas, porque essa mão de obra é essencial. Porque livre de fome e sede, o que significa? Pronto acesso à água fresca e a uma dieta que mantenha saúde e vigor. Ah, isso é fácil, é só dar comida e água para o meu animal. Primeiro, quem dá comida? Um tratador. Então eu preciso mostrar para ele o que é dar comida e água. Primeiramente é dar comida de forma adequada. Ou seja, oferecer para o animal o que ele naturalmente come, na forma em que ele naturalmente come. Tá? Isso eu quero dizer, por exemplo, cavalos comem no chão, não adianta fazer um coxo na altura do peito. Isso tem uma implicação fisiológica, eu não vou discutir agora porque eu vou demorar muito. Mas ele deve comer o mais próximo possível do chão. Isso também é oferecer da forma adequada. Mas quando você fala em dieta que atenda saúde e vigor, obviamente você pensa, nossa, um cavalo magro eu preciso dar comida para ele. Um cavalo mais magro ainda, eu tenho que dar muita comida para ele. Legal, isso é livre de fome e sede? É, mas tem mais coisa ainda. Não deixar chegar a isso é livre de fome e sede. O maior problema que nós enfrentamos hoje na medicina veterinária, de pets, de cavalos, até eventualmente de animais de produção, não é tirar o animal disso daqui. É não deixar chegar o animal nisso daqui, ó. E isso é um problema. Né? Então, saúde e vigor é o que esses animais não têm aqui. Aí se você já começa a pensar nas outras liberdades, eles estão livres de desconforto? Não. Estão livres de dor, lesões e doenças? Não. Consegue expressar seu comportamento natural? Não.
Então, na verdade, simplesmente por eu estar exagerando na comida, tá, eu vou estar comprometendo todas as liberdades do meu animal. E quem dá comida? Somos nós, proprietários, tratadores, eventualmente até culpa do veterinário. E aí existe uma questão de conceito humano para os animais, que é animal bonito e animal gordo. Infelizmente é só para os animais, né? Senão estava bem de vida, mas tudo bem, deixa para lá. Isso é outra história, tá? Mas é uma questão de que não é animal saudável, não quer dizer animal gordo, tá? E nosso conceito de beleza, ele tem que acompanhar o que é bem-estar. Isso é em cães, e isso é em gatos. Tá? Olha a situação que esses animais ficam. Como é que gato que gosta de subir em tudo quanto é canto vai expressar seu comportamento natural dessa forma? Ele não consegue mais subir nem na própria pata, porque não consegue se levantar. Então, insisto, falar livres de fome e sede não é simplesmente dar comida para o meu animal. Tá? É você dar comida na quantidade certa para que ele possa ter a sua saúde e vigor sendo expressado da melhor forma possível. Então, procurar atender a real necessidade desse animal. Segunda liberdade, livre de desconforto, ambiente adequado, incluindo abrigo e uma área de descanso confortável. Tá? Claro que muitas das imagens que eu vou colocar acabam sendo de cavalos, porque a minha facilidade com essa espécie é muito maior, mas eu vou colocar de outras também. Então, um desconforto, ambiente adequado. Como é que o cavalo evoluiu? Solto, em liberdade, em pastagem. Então, isso é um ambiente adequado. O que o homem faz? Tadinho do meu cavalo, está com o pelinho feio, não pode tomar sol, não pode tomar chuva. Trancafia ele dentro de uma baia 24 horas por dia. E aí você passa a ter problemas. Tá? E aí você não tem uma baia adequada, você faz o quê? Coloca uma coisa dessa para o seu cavalo. Eu fiz um abriguinho para o meu cavalo, um puxadinho. Como é que um cavalo desse pode estar em bem-estar? Tá? Não existe essa possibilidade aqui. Ah, ele está abrigado. Essas ervas, eu garanto para vocês, estão muito, desculpa o termo da palavra, eu não gosto disso, tá? Mas elas estão muito felizes. Tá? Eu sempre brinco dizendo, como eu não sei falar feliz em cavalês, eu tenho que usar a palavra português mesmo, tá? Então, a gente tem que usar essa nomenclatura, porque eu odeio antropomorfizar. Colocar características humanas, tratar animais como humanos, está fora do meu limite. Eu respeito os animais, eu convivo com eles. Tenho meus 5 cães na minha casa, mas são 5 cães que estão na minha casa, não são meus filhinhos. Meus cavalos eu respeito muito, mas não são meus filhinhos. Tá? Adoro eles e vivo para eles, mas porque são cavalos e como cães. Tá? Meus filhos continuam na minha casa e eu trato eles dessa forma. Então, isso daqui é uma coisa que não recomendamos para os cavalos. Tá? Pode deixar um cavalo em baia? Até pode. Só que existe um problema grave. A doença que mais mata cavalo no mundo chama-se cólica. E cólica, eu garanto para vocês, 99% das cólicas em equinos são por erros de manejo. Tá? Então, quem está matando o cavalo? Nós. Nós que manejamos nossos cavalos. E como é que no mundo inteiro nós ainda estamos propiciando isso? Por erros de manejo. Quem maneja? A mão de obra que nós contratamos e que nós dizemos como tratar. Então, qualificando adequadamente a mão de obra, eu previno outros problemas mais graves no meu animal. Falamos sobre livre de desconforto. Isso é um ambiente natural, confortável. Aliás, essa foto aqui em Pirassununga. Tá? Porcas tranquilas, porcas saudáveis, porcas felizes. Galinhas tranquilas, saudáveis, felizes. E aí o homem coloca isso aqui para os animais. Em nome da produtividade. Nós vamos usar um pouquinho no final, tem alguns textos maiores que vão tentar explicar o que nós estamos fazendo com os animais em termos de pesquisa. Ah, mas se não fizer isso aqui, eu não crio porcas, porque porcas esmagam os seus porquinhos na maternidade. Já tem um monte de trabalho dizendo que não é bem assim. Tá? Tem algumas fazendas no Mato Grosso, depois tem um vídeo sobre ela, que cria os animais totalmente soltos. Tá? E esses animais estão procriando e o índice de mortalidade é extremamente pequeno, muito menor do que a gente imagina. O problema é que nós estamos confinando, e não damos espaço para a porca deitar. Onde ela deita? Em cima do porquinho. Agora, se eu dou um monte de espaço para ela, isso acontece com uma frequência muito menor. Então, esses sistemas estão fadados, tá, à extinção. Existe um planejamento da Europa de, a partir do ano que vem, não comprar mais carne de países que criam animais em gaiolas. Tá? Eu não sei o que o Brasil vai fazer, porque não existe quase nenhum movimento para acabar de fazer isso daí. Tá? Mas é o objetivo. Isso é inevitável. Terceira liberdade, livre de dor, lesões e doenças.
prevenção de doença ou rápido diagnóstico e tratamento. Então fazer, desde a desinfecção do umbigo em qualquer espécie animal previne doença, é o primeiro momento. Fazer exame de sangue, vacinações, vermifugações, isso é prevenção. Agora, e o diagnóstico rápido? E o tratamento? Quantas vezes nós não observamos um cavalo, um gado, uma vaca de leite, que é do fazendeiro de final de semana com problema, o tratador liga, a vaca está com problema, ele fala, chama o veterinário chama, aí ele fala, final de semana eu levo o medicamento para a fazenda. Às vezes é na quarta, quinta-feira, na segunda-feira, o animal passa 4, 5 dias doente até o cara levar o medicamento lá. Então você não tem respeito ao bem-estar animal. Ah, mas eu cuidei. Cuidou, mas o animal continua em sofrimento até você levar isso para lá. Tá? Aí vem o que a gente falou da cólica, antecipei um pouco o slide, falei dela. Então, uma prevenção de doença. Gente, é muito fácil prevenir cólica em cavalo. Tá? Mas só que tem que respeitar o que é o cavalo e não o que o ser humano quer que o cavalo faça. Tá? Mesma forma, como é que eu vou prevenir problema? Criando galinhas hiperconfinadas. É fácil, galinha não pode fazer canibalismo. Você faz o quê? Debica. Ou seja, eu causo uma lesão para resolver um problema que eu mesmo criei. Tá? Eu costumo dizer, brincando, quando eu falo em comportamento animal, para os meus alunos, você imagina uma cadeira com 4 pés? O ser humano, quando começa a mexer com o animal, ele faz o quê? Eu fiz uma besteira, coloquei aqui, ela fica desequilibrada, né? O que o ser humano vai fazer para consertar esse equilíbrio? Ao invés de tirar a besteira que ele fez, ele coloca um outro calço aqui. Aí começa a desequilibrar, ele começa a causar tanto problema e tentar criar tanta solução, que era mais fácil ele voltar para o começo. Tira o que está causando o problema no meu cavalo, na minha vaca, no meu cachorro. O problema é entender como o meu animal funciona para poder respeitar. Senão eu nunca vou reequilibrar aquela mesa. Eu fico colocando calço aqui, calço ali, e às vezes se eu tirar todos eles, eu tenho reequilíbrio novamente do meu animal. Isso sem falar de problemas mais graves. Tá? Livre de dor, lesões e doenças, tradicional de gado de leite, né? Problemas de claudicação. Tá? Montes de problemas de claudicação pelo sistema de criação. E aí entra uma outra questão, quando a gente fala a respeito de rápido diagnóstico e tratamento, que é você buscar entender como esse animal está funcionando mesmo. Tá? E aí você tem que entrar num bom gerenciamento, que é aquele cara que faz um controle absoluto. Porque muitas vezes a gente trabalha com a percepção. Tá? Foi feito um estudo na Inglaterra, ou seja, num país que podemos chamar do berço do bem-estar animal, porque o Donald Bloom é inglês e ele que começou a ciência do bem-estar animal. Em 2003, o Wayne observou em 418 propriedades na Inglaterra qual era a percepção de claudicações em gado de leite. E fez o levantamento pela estimativa do fazendeiro. Menos de 5% do gado mancava, perguntava para o fazendeiro. Aí foram levantar, uma por uma. Apenas 23% mancava, ou seja, quase um quarto do rebanho mancava e o cara achava que apenas 5% mancava. Então, é diferente bem-estar animal de você realmente aplicar e você achar que está aplicando. Então, a matemática da história, ela ajuda muito. A produtividade é um fator, mas todos os outros são obrigatórios. Qual o controle real que eu tenho daquilo que eu faço? Tá? Então, uma certa profissionalização. Isso é fundamental. Por que profissionalização? Porque qualificação de mão de obra é profissionalização de uma empresa. No Brasil existe um problema muito grave que a pessoa fala assim, por que eu vou treinar meu tratador? Se eu não treinar, se eu treinar, meu vizinho vem, oferece mais e leva ele embora. Aí eu perco o tratador. Ou, se eu treinar o tratador, ele vai querer ganhar mais. Ora, é óbvio que ele vai querer ganhar mais. O objetivo da qualificação de mão de obra é me dar maior produtividade, menor despesa. Nada mais justo que eu remunerar uma pessoa por isso. Ah, mas como é que eu vou gastar mais dinheiro? Não gaste mais dinheiro. Vincule a melhora de produtividade pelo que ele faz. E você dá um percentual da melhora. Se você fizer umas contas, você vai ver que o cara vai acabar ganhando uma melhoria no salário dele e você ganha muito mais também. Então, tudo isso é profissionalização, isso é qualificação e isso é bem-estar. Dentro dessa qualificação, livro de medo e estresse. Condições de tratamentos que evitem sofrimento mental. Brasil afora. Tá? Muitas, tem um áudio aí, isso refere-se a uma empresa exatamente, mas não vamos citar. Mas como é feito a lida com gado em todos esses ambientes? Tá? Delicadamente, ó.
Aí muitas vezes a gente ouve o seguinte, é porque você nunca mexeu com gado lá para saber que você não pode chegar perto da vaca Nelore. Vocês vão ver um vídeo daqui a pouco a respeito disso. Pessoas que estão aplicando nesse Brasil afora o conceito de bem-estar. E como muda. Observa a postura dos tratadores, observa a agitação em que eles estão, porque tudo isso vai culminar no final, que é o que eu quero mostrar para vocês, o que isso representa na vida desse tratador. E não apenas para o animal, para a família dele, para a sociedade como um todo. Tá? Então, essas agressividades, tá? E observa aqui, infelizmente, um colega, tá? O risco para a vida dele, né? Colocando a mão numa vaca e o cara ferrando, colocando ferro quente nessa vaca. Quer dizer, e para o veterinário, infelizmente, também isso é normal. Ah, mas eu aprendi isso, daí o cara vai fazer estágio nessas regiões, é isso que ele aprende. Agora, eu falo isso muito para os meus alunos. O que significa o documento que se recebe no final da faculdade, que fala, você é um médico veterinário? Ele não apenas te dá o direito de clinicar, ele atesta que você que faz veterinária é o detentor do conhecimento. Você é o cara que sabe o que pode ser feito. E a você compete duas coisas, tomar decisões de respeito ao animal, que é teu verdadeiro cliente, e segundo, propagar, divulgar como se trabalha adequadamente com animais. Não é chegar lá, baixar a cabeça e falar, eu sou recém-formado, não posso fazer nada. Não é berrar, não é destruir, não é fazer uma coisa errada, mas sim levar informação para que seja feita do jeito certo. Isso é trabalhar com o bem-estar animal. Isso é respeito ao animal, ao tratador, à sociedade e a tudo aquilo que envolve o meio em que nós estamos vivendo. Livre de medo e estresse, aqui você tem um curral. Isso é uma outra coisa interessante, porque eu vejo muitas plantas de curral. Isso aí, meu pai cometeu esse erro uma vez. Nós compramos uma fazenda em Rondônia e ele fez um curral, com orgulho, 3.000 cabeças de gado. Na época eu achava lindo, né? Estava no primeiro ano de faculdade. Né? E aí você pensa, para que fazer um curral para 3.000 cabeças? Quem lida com 3.000 cabeças num único dia? Ninguém. E o que isso não causa para o animal? Ah, é mais fácil, põe todo mundo no curral. Isso traz prejuízo para a propriedade. O animal fica, sei lá, 1, 2, 3 dias sem comer, sem beber, estressado. Esse aqui é o projeto do professor Paranhos, da Unesp de Jabuticabal, em que ele faz currais pequenos, muito baratos, fechado até com bambu, para poder impedir que o animal tente sair, em torno de 250 a 300 cabeças aqui, que é o que uma boa mão de obra consegue manusear por dia. E se precisar mais, eu tenho os piquetes aqui do lado que eu posso deixar os animais ali no piquete, comendo, bebendo água, tranquilos. A mão de obra fica mais tranquila, o curral fica melhor. Isso é um ambiente em que se trabalha muito mais tranquilamente. E aqui entra uma coisa muito interessante, eu estava passando o vídeo, fiquei de costas, não mostrei, mas tem a hora que aquele gado entra na seringa, né, no brete, todo mundo encavalando ali, cai um animal para o lado, sobe em cima do outro. E o Paranhos, quando ele estava trabalhando, quando ele elaborou isso aqui, ele comentou de que a ideia disso surgiu porque ele estava numa propriedade vacinando gado, tá? E começou a vacinar e encavalar animal, caía bezerro no chão, para a vacinação, tira o bezerro, não pode fazer isso. O professor Paranhos é um dos brasileiros mais ilustres em termos de bem-estar animal, obviamente insatisfeito com aquilo, falou, para tudo, vamos começar do começo. Põe animal um por um, tá? E vem um cara atrás com uma tábua e vai levando esse animal até lá na frente, vacina ele, tira outro e coloca um outro animal para que não ocorra mais acidentes. Tá? Legal, aí tudo bem, vamos demorar muito mais. E começou a fazer isso aí, começou a fazer. Aí o próprio dono da propriedade começou a marcar o tempo. Ele virou terminado no final da tarde, porém falou assim, professor, sabe quanto tempo nós estamos demorando por animal em relação ao outro? Quanto? Nada. O mesmo tempo, sem estressar os animais. Aquele negócio de vai um animal, tira do cara correndo, vai outro animal. Como não caía mais animal, os animais entravam tranquilos, era muito mais fácil trabalhar. Aí ele fez o quê? Elaborou um curral para um gado só. A seringa dele entrou animal por animal. Entrou animal, vacinou, sai. Entrou animal, vacinou, sai. Rende muito mais, não estressa o animal. E aqui você deixa os animais aqui nessa triângulo aqui anterior e entra um por um, os animais ficam muito mais tranquilos e muito menos chance de lesões. E essa possibilidade de você trabalhar com animais Nelore, em regiões bem adversas, isso aqui também em Mato Grosso, né? Observa o pessoal trabalhando com calma, com tranquilidade. O gado, ele obviamente ele é uma presa, ele quer fugir dali. Mas observa como é um gado que vai com muito mais calma. Gado chifrudo é o Nelore, o que ele quer fazer? Ele quer fugir, ele quer ir para o outro lado. Ele não quer avançar no tratador, não precisa bater nele. Tá? Isso aqui é numa apartação. Em contraposto com aquele outro,
que laçava o gado de longe, esse daqui é do mesmo grupo, né? Em que eles chamam de maternidade gentil, em que aqui, ó, todo mundo em pé, a pé, um cara só no gado. Isso é uma coisa que assusta o gado. Tenha em mente o seguinte, esses animais domésticos que nós usamos para consumo são presas. Presas estão estressadas e com medo do mundo. O que eu tenho que fazer? Assustá-los mais ou acalmá-los? Eu tenho que acalmar. Então, um ser humano a cavalo, tá? Ele denota muito mais medo para o gado do que quando a pé. Então, trata-se, eu quero fazer o quê? Eu quero atrapalhar com o gado. Olha aqui, vaca Nelore, o cara na frente da vaca, com calma, com tranquilidade. Laçou apenas para afastar dela. O que o narrador fala aqui é o seguinte, ó, mostra a vaca, o bezerro para a mãe. A mãe está vendo o bezerro no chão, o bezerro não está sendo maltratado, a mãe fica calma. Aí o que é mais legal? Essa fêmea aqui, quando crescer, ela vai ser calma ou vai ser nervosa? Ela vai ser calma, porque ela foi tratada com calma, ela foi lidada com calma. Então a calma começa onde? Na barriga da mãe. Aqui, ainda ele está treinando aqui, esse funcionário ainda, mas observa como essa vaca está muito mais calma. Aí o cara desce, a vaca fica olhando para ele, ó. E a vaca não avança no cara. Opa, o que está acontecendo? A postura do cara. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão de postura daqui a pouco. A questão de que o que o animal está sentindo nesse momento. Vontade de pegar o cara que está tratando aqui? Não. Se ele tivesse vontade, ele teria pego. Por que ele não tem essa vontade de pegar? Ele quer proteger a própria cria. Agora, o que está se fazendo aqui? Qualificando mão de obra. Qualificando o vaqueiro em regiões do Nordeste e do Mato Grosso, para mostrar que é possível. Não é uma propriedade de 200 animais, é propriedade de 10, 20, 30, 40 mil animais. É possível fazer essa situação, evitando o sofrimento mental, evitando o medo do animal. Ensinando. O que nós vemos no Brasil afora, voltando para os meus queridos cavalinhos, métodos tradicional de cabresteamento em potros. Tá? Pega o potro a primeira vez, precisa de 4 marmanjos aqui para quebrar esse potro no meio. Isso me dói o coração quando eu vejo essas coisas aqui. Em casa é terminantemente proibido usar laço. Tá? Laço é para enfeitar a parede. Aliás, tem um monte de coisa de enfeitar a parede em casa, que quando você entra parece câmara de tortura. Tá? Mas só serve para isso, para enfeitar a parede, ou para mostrar para os meus alunos, olha, o que nós já fizemos de besteira no mundo. Gente, não há demérito algum em ter errado na vida quando não se sabe o jeito certo. O errado é quando você sabe como fazer certo e continuar errando. Tá? Eu já errei muito na minha vida. Aí quando você aprende, você fala, opa, esse caminho não é. Vamos trabalhar do jeito certo. Gente, tudo isso aqui para dar uma injeção num potro. 5 caras. 5. Esse daqui não dá para ouvir o áudio, tá? Mas eu fiquei impressionado, porque ó, o cara lidando com uma tropa de éguas com potrinhos aqui, a hora que ele laça esse potrinho, tá? Vocês já devem ter visto porco quando vai para matança, aqueles berros, é esse potrinho berrando. O que o cara está fazendo aqui? Curando o umbigo do potro. Tá? Será que está traumatizando esse coitadinho? E eu pergunto, para que fazer isso? Esse vídeo tem uns 5, 6 minutos, ele está editado. Tudo isso para curar o potro do umbigo, o umbigo desse potro. O que a gente preconiza é, se nós vamos efetivamente qualificar a mão de obra, ora, se eu mexer com esse potrinho, isso vale para qualquer espécie animal, vale para o bezerro, que o cara está fazendo, manipular desde o primeiro dia do nascimento, ele permite que eu me aproxime dele. Por que eu preciso traumatizá-lo? Oh, mas eu não tenho tempo para isso. Sabe quanto tempo a experiência nos diz que eu preciso dedicar um potrinho por dia para que ele fique dócil? 1 minuto. Literalmente, pode contar no relógio. 1 minuto, se demorar 2 minutos, o potrinho vai embora. Então eu sempre brinco dizendo que o tempo de trabalhar com um filhote de qualquer espécie é 1 minuto antes dele encher o saco, porque assim no dia seguinte ele quer brincar com você de novo. Tá? Como qualquer criança, se você irrita a criança até ela ficar irritada, no dia seguinte você volta, ela vai fugir de você. Se você para de brincar quando ela está gostando, ela volta a brincar com você. É isso que nós devemos fazer com os animais. Sempre brincar o mínimo possível, tá? Para que ele se acostume com a gente, mas que ele queira mais quando volta. Aí qual o resultado? O resultado, vamos lá. É isso daqui, ó. Foi demais. Perdão. O resultado é isso aqui.
Nesse vídeo primeiro, da esquerda, é um potro nosso, de 5 meses de idade, nunca tinha colocado uma corda na cabeça. Nunca tinha colocado uma corda na cabeça. Mas ele conhecia o ser humano. Em 5 meses, eu somei, nós trabalhamos aproximadamente 2 horas nos 5 meses nesse potro. Tá aqui, ó. Isso aqui é minha filha, tá? Aluna de veterinária aqui da USP, fazendo comando de psicologia, o chamado reforço negativo, em que eu crio uma tensão na corda, em que o potro quer fugir dela. O cavalo sempre foge da pressão. Qualquer animal que é presa vai fugir da pressão. Então eu faço o quê? Eu crio a pressão para que ele fuja. Tá? A primeira vez, isso é técnica de aprendizado, né? Quando eu dou o estímulo e eu quero a resposta, a primeira vez que o cavalo, qualquer animal me responde, essa resposta é puramente casual. Na segunda vez, é tão casual que você vê, ela está dando o mesmo estímulo e ele está fugindo ainda. Porque ele não entendeu que o vir para frente era o que eu queria. Mas quando ele vem e eu alivio a pressão e agrado, opa, eu formei um padrão na cabeça desse animal. Aí eu faço o que agora? Eu dou um novo estímulo de novo, novamente, ó. E ele imediatamente vem. Opa, ele entendeu o que eu queria. Então eu costumo dizer que entre ensino e aprendizado, a primeira resposta ao estímulo é casual, a segunda é padronizado, o terceiro é aprendizado. 1 minuto e meio, esse vídeo não está editado. Uma menina de 14 anos ensinando um potro a cabrestear 1 minuto e meio. Eu precisei de 5 caras no vídeo anterior para aplicar uma injeção num potrinho. O que é isso? Qualificação de mão de obra. Mas por que o cavalo fugia, tentava fugir? Porque ele é uma presa, o cavalo morre de medo do mundo. Como qualquer animal doméstico que nós usamos em criação, exceto os felinos, eles são presas, tá? Então, desculpa, o cachorro também não é uma presa, é um predador, né? Mas os que nós usamos para consumo são presas. Então, o que nós temos que trabalhar com eles? Como uma presa, na cabeça desses animais, tudo aquilo que me agride e me quer comer. Então, quando eu passo a entender que isso é o comportamento do animal, e eu mostro para o meu tratador, para a minha mão de obra, que toda agressividade para esse animal vai voltar, ou ele vai querer fugir, ou vai voltar contra mim, ele começa a ter que mudar a forma de agir com esse animal. Se eu for com calma, se eu for com paciência, eu mostro para aquele animal que ele pode ficar com tranquilidade, que ele pode me respeitar e que a resposta dele vai ser muito boa. A quinta liberdade, livre para expressar seu comportamento natural. Essa aqui é a fazenda, ó, de criação de suínos no Mato Grosso, em que as porcas vivem em liberdade. Não são cortadas nem as presas dos porquinhos. Não são cortados os rabos. Tá? Aqui é o sistema tradicional, rodando ao mesmo tempo, só para ter a comparação. Índice de mortalidade, muito baixo. Muito baixo. E ainda que essas porcas vivem em baias, porque já tem sistemas de criação de galpões coletivos, em que as porcas parem todas juntas. Basta você ter cama e comida separada, que o índice de mortalidade é muito menor. É que esses daqui vivem, ó, bem comportamentalmente, livres, adoram chafurdar na lama, são animais, novamente, felizes. Está na moda usar essa palavra para os animais, vamos usar. Insisto, não gosto muito, mas não sei falar nem em porquês como é que fala feliz. Mas você observa que o animal realmente está, do ponto de vista humano, feliz. O animal está tranquilo. O índice de doenças nesses animais é muito baixo. E a produtividade é muito grande. Tá? Esses animais realmente produzem, respondem adequadamente. O único inconveniente, eu preciso realmente de uma área maior. Tá? Normalmente essa área maior é o espaço que você deixa entre as granjas que você tem que ter, porque quando você confina o animal, ele passa a ser tão confinado que fica mais susceptível a ter doenças. E o próprio espaço entre granjas pode ser utilizado para fazer isso. Então você não vai ter nem que comprar muito mais terra para trabalhar dessa forma. Mais liberdade para expressar seu comportamento natural. Ó. Galinhas, esse aqui é uma granja lá em Jaguariúna que cria galinhas orgânicas, de poedeiras, né? Para ser orgânica precisa ser solto, mas já tem vários galpões em que as poedeiras ficam soltas. Simplesmente tomando banho de areia, ciscando, produzindo um ovo por dia. Em detrimento, em contrário ao tradicional, em que elas ficam fechadas em gaiolas. Observa a movimentação dessas aves aqui, como é muito mais estressante. Os movimentos delas não são tão naturais. Tá? E óbvio que não dá para você achar que esses animais aqui não estejam estressados por conta de estarem totalmente fechados. Não conseguem tomar banho de areia. Isso aqui, inclusive, no sistema orgânico tem que ter até galo, né? São mais felizes ainda. Tá? Aqui, absolutamente produção de ovos como máquina, não tem absolutamente nada de diferente em relação a isso. Quando se fala em
livre para expressar seu comportamento natural, certamente essa é a maior dificuldade de todas as liberdades que a gente tem. Tá? Mas uma questão muito importante está aqui, ó, que fala companhia de animais da mesma espécie. O ser humano acha que se eu tenho um animal para ele não ficar sozinho, é só colocar outro animal com ele. Tá? Mas não adianta querer dizer que cabra é companhia para ovelha. Comportamentalmente elas são muito diferentes entre si. Tá? Cavalo e vaca não fazem companhia um para o outro. Tá? É melhor do que viver isolado. É melhor do que viver isolado, mas não são companheiros, porque os hábitos são diferentes. Na verdade, o cavalo comportamentalmente está mais próximo da ovelha e o bovino do caprino do que ovino com caprino do que cavalo com vaca. Tá? Então já é diferente, mas ainda assim, posso colocar uma ovelha com cavalo? Poder você pode, mas não espere que eles achem muito legal isso daí em termos de comportamento. E aí vamos para um outro ponto, que é do pet, voltando não só para companhia, para animais de produção, mas companhia. Gatos não são companheiros para cães. Tá? Esse vídeo mostra claramente isso. Tá? Eu brinco dizendo que gatos são animais domésticos não domesticados. Porque quem tem gato sabe que não manda no seu gato, o gato manda na sua casa. Já o cachorro é companheiro. Cachorro quer brincar o tempo todo, o gato só quando ele está afim. Tá? E aqui, e eu digo isso porque nós temos muitos problemas comportamentais com cães que vivem isolados. E o cara fala, então eu vou comprar um gatinho para fazer companhia para ele, e vice-versa. Não. Se você tem um gato e um cachorro que quer comprar companhia, compra outro gato e outro cachorro, que aí você tem 4 animais. Tá? Porque os cães sofrem muito na companhia dos gatos que tem por aí, porque os gatos não estão totalmente disponíveis. Você vê a cara de coitadinho dos cachorros que querem brincar e acabam não tendo nesses cães os seus verdadeiros companheiros. E aqui, novamente, que mão de obra eu tenho que qualificar aqui? O proprietário. Tá? Mostrando para ele como se cuida adequadamente de um cão, como se cuida adequadamente de um gato. Tá? Que eles em si podem ter na mesma casa, eles convivem. Convivência é diferente de viver adequadamente em bem-estar. Isso que nós temos que ter em mente. Não basta apenas conviver. Tá? Conviver é quase que sobreviver. E o que esses animais precisam, se você fala em bem-estar, é viver. Estar em paz com o ambiente, em paz consigo mesmo, a todo momento. Tadinho desse cachorro, olha o que o gato faz por ele. A todo momento nós temos isso. Então, nessas entradas e saídas do bem-estar animal, a qualificação da mão de obra do tratador é crucial. Tá? O tratador tem que ter empatia. Nós vamos discutir exatamente o que é empatia daqui a pouco. Tem que ter conhecimento. E não é o conhecimento que eu aprendi com meu pai, com meu avô, com meu tataravô. Claro que eu aprendi muita coisa com meu pai. Tenho orgulho disso daí. Tenho orgulho de olhar no espelho e não precisar baixar a cabeça, porque meu pai ensinou muita coisa para mim e com muita honra. Mas eu aprendi muito mais coisa, obviamente, nessa vida, inclusive como tratar os animais. Tá? E graças a Deus pude, com o devido tempo, até ensinar meu pai algumas coisas que ele não sabia, porque a gente está se qualificando para isso. Eu me qualifiquei. E cabe a todos nós, a todo momento, estarmos nos qualificando. Na verdade, eu estou me qualificando ainda, tentando entrar no próximo livro, que vai ser sobre comportamento. Mas onde ele vai ter o conhecimento e, acima de tudo, a habilidade de observação. Quando se trabalha com comportamento animal, quando se trabalha com detalhes de animal, quando se trabalha na rotina diária, saber observar é crucial. Basta você ver aquele gráfico que eu mostrei da Grã-Bretanha, dos criadores, né? O proprietário achava que tinha 5% mancando, quando tinha quase 24% de animais mancando. E isso é a habilidade de observação, é o conhecimento que vai nos trazer dessa forma. Voltando um pouquinho para o estresse. Eu quero chamar a atenção do que é o estresse e o que isso representa na vida do animal. Porque esse estresse é que vai modificar o ambiente do tratador. Então, podemos definir estresse como um estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias consequências sistêmicas. Dentro do estresse, eu tenho 2 tipos. Eu tenho o eustresse e o distresse. O eustresse, ele é provocado pelo sistema límbico, pelo hipotálamo, hipófise e adrenal, e que permite, por exemplo, a sobrevivência de uma presa quando quer fugir do predador. É essa adrenalina que é liberada imediatamente
que faz com que o animal entre em estresse, mas que ele sobreviva. Então o estresse na nossa vida, ele é essencial para muita coisa. Você vai atravessar uma rua, o carro buzina, o que faz você sair correndo? O estresse causado, que desencadeia essa resposta da adrenal, e você vai conseguir sair correndo, senão você morre. Tá? Então, isso aí você passa a ser um sobrevivente por relação a isso. Por outro lado, quando o estresse causa esgotamento, ou seja, quando o indivíduo é submetido constantemente ao estresse, e é isso que nós fazemos com os animais, não apenas de produção, mas os nossos animais domésticos em geral, eu vou ter falha do mecanismo adaptativo, causando um déficit energético, levando a consequências fisiológicas desastrosas no indivíduo. Apesar da figura ser humana, é um ser humano aqui, isso acontece no nosso tratador e acontece com os animais. E o importante de ser a figura é porque acontece com o nosso tratador. Quando ele chicoteia um animal, que ele estressa o animal, ele também está se estressando. Isso causa humor instável, irritabilidade, raiva, depressão, tristeza, falta de energia, problemas de pele, problemas de articulações e músculos, problemas no coração, problemas no estômago, problemas no pâncreas, intestino, sistema reprodutivo, sistema imunológico, simplesmente no organismo todo. Só não falou da unha aqui, o resto está tudo aí. Tá? Tudo isso causando problemas pelo estresse. E qual vai ser a resposta do meu tratador? Se ele está estressado no trabalho, porque ele bateu no animal, o animal caiu, ele chega em casa irritadíssimo, porque a vaca não quis subir, o caminhão ficou caído, e ao invés de demorar meia hora, ele demorou 1 hora, porque a idiota da vaca resolveu cair. Não foi porque o barcadouro estava com problema, não foi porque eu dei ferrão nela, não foi porque eu dei choque, não foi porque eu fiz aquele monte de besteira, mas o cara fica estressado. Aí ele chega em casa e faz o quê com a família dele? Desconta na família. Aí do filho se vier pedir pai, falou pai, pediu alguma coisa, ele vai descontar essa irritabilidade na mulher, no filho e vai por aí afora. Então a prevenção do estresse é algo muito importante. E o que isso tem a ver exatamente com o bem-estar agora? Tem a ver com o meu trato com os animais. Em 99, Dershowitz e et al., eles, trabalhando com a neurociência, observaram que, apesar das diferenças na organização anatômica do cérebro de aves e mamíferos, a organização do sistema dopaminérgico e as funções comportamentais são muito semelhantes entre essas espécies. Aves e mamíferos, ele está incluindo o homem e os animais, da mesma forma que o cérebro funciona. Ou seja, se o nosso cérebro funciona da mesma forma que os animais, nós começamos a perceber que muitas coisas são semelhantes. E aí vem a questão do que se fala de animais hoje, que é a senciência. Animais são seres sencientes. Eu não sei nem se no dicionário já tem a palavra senciente. Até pouco tempo atrás não tinha. Tá? Não quer dizer que ela não exista. Mas a senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepção consciente do que lhe acontece e do que rodeia. Uma outra definição? Singer, senciência é a capacidade de sofrer, sentir prazer ou felicidade. Brum, 2006, um ser senciente é aquele que apresenta alguma habilidade para avaliar as ações de outros em relação a si mesmo e a terceiros, para se lembrar de algumas de suas próprias ações e suas consequências, para avaliar risco, para ter alguns sentimentos e para ter algum grau de consciência. Em resumo, senciência é a capacidade que o indivíduo tem de sentir prazer, alegria, medo, angústia, dor, tristeza. Podemos dizer que senciência é a capacidade que os animais têm de ter sentimentos. É uma coisa engraçada que, obviamente, dá aula para veterinário, você pergunta, vocês acham que animal tem sentimento? Bom, o cara que está lá de veterinário, ele está porque gosta de animais e acha que animais têm sentimentos. Mas a questão é, quais sentimentos os animais têm? Aqui eu vou ser bastante ousado, tá? Se você pegar pesquisadores, por exemplo, Temple Grande cita nos livros dela, o Jaak Panksepp, ele fala basicamente de 7 sentimentos básicos dos animais. Tá? Fala assim, 3 negativos, que é raiva, pânico e medo, e 4 positivos. Cuidados, luxúrias, brincar e... falta um. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Mas não tem problema. Mas são 4 positivos. Agora, falar em sentimentos, eu acho muito simplório você falar apenas esses 7. Com todo respeito, eu sou fã incondicional da Temple Grande, acho o Jaak Panksepp um pesquisador fantástico, mas quando você trabalha no dia a dia,
porque é mais fácil você estabelecer esses 7 sentimentos. Mas eu diria o seguinte, eu acredito que os animais têm todos os sentimentos que o ser humano tem. E aí, obviamente eu não consigo comprovar isso, mas animais sentem medo, sentem ódio, amam, sim, sentem raiva, sim, mas com observação importante, como animais. Então um cachorro ama como um cachorro é capaz de amar, jamais como um ser humano é capaz de amar. Tá? Um gato ama diferente de um cachorro, que ama diferente de um ser humano, de um cavalo, de uma vaca. Mas insisto, como eu não sei falar amar em cavalês, em gatês, em cachorrês, em qualquer língua animal, eu falo em português. Se eu entender que esses sentimentos são dos animais, eu consigo compreender como os animais vivem o mundo deles. Tá? E isso é importante porque se eu entendo que os animais têm sentimentos, tá, eu começo a ter que ter um respeito maior por esses animais, em todos os sentidos. Mesmo que eu vá utilizar esses animais para consumo humano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, você vai matar um bichinho que você gosta? É questão de sobrevivência. Tá? Tempo Grande sempre fala isso em todos os livros dela, em toda a literatura dela, da questão de não é porque eu vá comer, matar um bicho para eu comer, que eu não tenha que lhe dar uma boa vida e uma boa morte. Isso sim é minha responsabilidade. Tá? Então, mesmo que eu acredite que eles tenham sentimentos. E aí, para entender como é que funciona isso, para entrar no contexto do bem-estar animal, para entrar no contexto da qualificação de mão de obra, nós temos que entender como os animais se comunicam. Porque a comunicação do tratador no dia a dia é que vai fazer esses animais modificarem o seu comportamento para bem ou para mal. Que vai amenizar ou não a situação do estresse que eu falei para vocês. E isso é uma mão de duas vias. Se o meu tratador aprende a respeitar o meu animal e ter um respeito e diminui o estresse do animal, o estresse do tratador também diminui. É a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Tá? Claro que ele não falou pensando em comportamento, mas ela funciona. O que eu fizer para um corpo, ele vai reagir com a mesma intensidade e força em sentido contrário. Como eu atuar com o animal, ele vai atuar comigo durante a vida toda. Tá? Então os animais, eles se comunicam utilizando-se dos 6 sentidos. Toda a literatura que eu li, para fazer essa palestra para vocês e li nos últimos anos, a gente fala em 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, tato e paladar. Mas por que os 6 sentidos? Porque eu diria para vocês que na comunicação é o mais importante de todos eles. Os animais se utilizam dos 6 sentidos para se comunicar o tempo todo. Tá? E o 6º sentido, que é a empatia, eu diria para vocês que é o mais importante. Tá? Não desmerecendo os outros, porque eles são fundamentais também. Agora, o que é empatia? Nós temos 2 definições de empatia. Nós temos a definição da psicologia humana, que fala que empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou reação do outro, só que isso é humano, né? Como é que eu quero que um animal compreenda a minha reação? Tá? E a empatia, na verdade, na psicologia humana, ela fala, inclusive, é colocar-se no lugar do outro. Eu não vou ter a ilusão que eu vou chegar para o meu cachorrinho hoje à noite, olhar para ele e ele vai falar, o que será que meu dono está pensando? Ele não vai se colocar no meu lugar. Tá? Ele vai simplesmente sentir o que eu estou sentindo. E isso, da etimologia da palavra empatia, de empatia, quer dizer entrar no sentimento. E isso os animais têm. Esta capacidade de sentir o que o outro sente é a essência do 6º sentido. Todo mundo já ouviu dizer, não demonstra medo para o cachorro, senão ele te morde. Mentira, porque ele vai te morder se ele tiver afim mesmo. Tá? Esse negócio de... Ele só não morde quando ele está de boca aberta, quando ele fecha que é o perigo. Tá? Mas os animais sabem quando você tem medo. Mas eles sabem quando você está feliz, está com raiva, está contente. Todos os sentimentos positivos o animal sente quando ele está do seu lado. E se você conseguir compreender isso na forma em que você vai trabalhar com o seu animal, qualquer que seja a espécie, tá? Você vai ver que a reação é diferente para esse animal. Então, se o tratador for com calma, com paciência, mexer com esse animal, o animal vai reagir como? Com calma e com paciência. Ah, mas o animal é traumatizado, aí ele precisa de um psicólogo, é outra história. Tá? E psicólogo de animais mesmo. Tá? Mas trabalhando no pressuposto que o animal, ele é calmo, ele aprendeu que o ser humano não é um problema, ele vai permitir que o ser humano se aproxime dele. Tá? Eu brinco dizendo para os meus alunos que existem 4 regras para se manipular animais. Tá? Por que essas 4 regras? Tá? Porque nessas 4 regras você vai controlar o seu sentimento. Tá? Então a primeira regra é ter paciência. Sem paciência, ninguém consegue trabalhar com animais.
O que acontece quando você tem paciência? Quando o animal te dá um coice ou pisa no teu pé, qual a primeira reação? Vou agredi-lo. Agora, quando eu vou agredir, o que eu vou esperar? Ele vai tentar me agredir. E eu fico numa troca de briga ali, só com sentimentos negativos. Agora, o que a paciência faz? Me obriga a respirar fundo. Eu baixo meu cardiorrespiratório. Quando eu abaixo meu cardiorrespiratório, eu somente emano sentimentos positivos. Porque os sentimentos negativos que levam a adrenalina ao cardiorrespiratório alto, o animal capta isso aí, ele quer fugir de você. Porque ele é uma presa, lembre-se disso. Estou falando de animais de produção agora. Tá? Eles são uma presa. Então, se eu jogo a minha raiva, o meu batimento cardíaco lá em cima, o animal capta isso aí, ele vai fazer fugir. Mas se eu estou calmo, nenhum predador ataca com um cardiorrespiratório baixo. Então ele vai sentir uma coisa diferente e ele permite aproximação. Ele fica mais calmo, ele fica mais tranquilo. Então a paciência é fundamental. A segunda regra é ter muita paciência. Tá? Porque sem paciência ninguém vai mexer. Óbvio que vocês sabem já a terceira regra, né? Mais paciência ainda. E a quarta regra é matemática. Quando você não tiver mais paciência, conta até 1 milhão. Porque sem paciência você não mexe com o animal. Estiver nervoso, estiver irritado, não vai mexer com o animal, porque você vai afetar a produtividade dele, você vai afetar o bem-estar desse animal de uma forma que às vezes é irreversível. Porque os sentimentos negativos, infelizmente, eles são mais fixados na mente do animal do que os positivos. Tá? Para você pode demorar 1 ano para chegar no animal, tudo positivamente. Fez um momento negativo, não digo que você vai demorar 1 ano de novo, mas você não vai conseguir em 1 minuto voltar para esse animal com tranquilidade. Tá? Então, insisto, não é tratar os animais como humanos, é como animais que eles são. Mas nós temos a capacidade de, como diria minha filha uma vez quando ela era pequena, falou, pô pai, esse é a maior sacana que tem com bicho, né? Você engana eles o tempo todo. Aí eu fiquei meio assim, falei, é verdade, a gente engana eles, né? A gente trata eles bem, nem que seja para matar e comer. Mas nós temos que tratar bem eles, independente disso. Eles se sentem bem a todo momento. E para ir mais fundo nessa questão da empatia, para não dizer que eu estou viajando sozinho, em 2012 foi promulgada a Declaração de Consciência de Cambridge. Alguns pesquisadores, Jack Panksepp, o Philip Lowe, que é um canadense tido como Einstein do século XXI, Diane Rice, David Eldman, Bruno Van Swider, Christoph Koch e a Temple Grandin, nesse meio tempo aqui, observou que os animais têm todas as sensações que o ser humano tem. Os animais têm consciência. E aqui o Philip Lowe, ele fez pesquisas hoje, que foi publicada há uns 2 ou 3 anos, uma foto, inclusive na revista Veja, da fotografia da consciência humana. Que ele conseguiu mapear todos os impulsos elétricos da consciência humana. E o que foi legal é que ele levou isso adiante e resolveu fotografar um cérebro de um animal, e todos os impulsos neurológicos do animal eram iguaizinhos ao do ser humano. E a ciência aceitou que aquela fotografia era da consciência humana, tem que aceitar que a outra fotografia é da consciência animal. Então, animais, sim, têm consciência e têm sentimentos. Ora, e se eu entendo isso daí, e eu vou passar isso para o meu tratador, tá? Ele vai também ter consciência que ele tem que modificar a forma dele tratar, e aí a resposta do indivíduo é muito melhor. Em trabalho de 2011, o Norato coloca que mudanças na qualidade da relação entre os animais e as pessoas podem influenciar substancialmente na produtividade e no bem-estar dos animais e potencialmente dos humanos envolvidos na atividade leiteira. A maioria dos estudos publicados confirma o modelo de retroalimentação positiva de atitudes e comportamentos humanos e comportamento dos animais. Então você vê que há bastante tempo as pessoas vêm colocando isso, mas nem todos os trabalhos são divulgados de forma tão adequada. Esse sistema de retroalimentação que ela cita aqui é de Hemsworth e Coleman, de 98, que fala sobre a influência da interação humano-animal na produtividade e do bem-estar animal. Então, nessa influência, as atitudes determinam os comportamentos que estão sob controle volitivo, ou seja, dependendo da vontade da pessoa. Então, o que eu fizer para o meu animal, conforme a minha vontade, eu vou influenciar na produção. Atitudes negativas, tá? Então, se o manejador tiver atitudes negativas em relação aos animais, ele irá demonstrar isso através de comportamento negativo, agressividade, batendo no animal, usar de choque. Isso, por sua vez, tornará mais difícil o manejo, pois os animais tentarão escapar e evitar esse manejador, o que reforçará sua atitude animal.
Se o animal foge, ele vai ficar com mais raiva ainda, vai bater mais ainda no animal, e o animal vai querer fugir mais ainda. Por que ele vai chegar próximo de um indivíduo que bate nele? E você fecha esse circuito de retroalimentação. Até a explicação é mais demorada quando se fala mal, né? Quando se fala bem, num sistema de retroalimentação positiva, ocorrerá se as atitudes e comportamentos forem positivos, levando a uma diminuição da reatividade dos animais. Então, o objetivo sempre é trazer o animal para mais próximo de você. Esse trabalho, isso aqui é legal, eu gostei dessa definição do Boivin, de 2003, que ele fala de contrato social entre humanos e animais domésticos. O bem-estar de um seria requisito para o bem-estar do outro. Mas isso foi rompido com o processo de industrialização. No afã de se buscar um aumento da produtividade, simplesmente esqueceu-se que os animais não eram máquinas. E passaram a ser tratados como máquinas, e se são máquinas, não estão vivos, se não estão vivos, não preciso me preocupar com o bem-estar deles. E isso hoje já está se buscando um retorno às origens em que um contato maior com os animais é melhor para o animal e para a produtividade. Então, sistemas tradicionais de excesso de confinamento tendem a cair em desuso. Insisto, não só pelo bem-estar dos animais. Isso em prol da produtividade, em prol do bem-estar do tratador, em prol do bem-estar de todos aqueles envolvidos em toda essa cadeia. O trabalho de 2000 do Lenzink, ele fala que uma pessoa tende a se comportar de forma favorável com respeito a coisas e pessoas de que gosta, mostrando comportamentos desfavoráveis em relação a coisas e pessoas de que não gosta. Isso é outra coisa importante. Quando você contratar uma mão de obra, eu vejo raras pessoas perguntarem assim: você gosta do bicho? Não, eu preciso do emprego. Como é que você vai contratar uma pessoa que não gosta de boi para mexer com boi? Tá? O cara vai respeitar o boi? Claro que não. Ele vai querer aprender sobre o boi? Claro que não. Então você tem que buscar pessoas que gostam daquilo que faz. Tá? Quantas vezes a gente não viu isso aí? Arrume um trabalho que você gosta e você nunca terá que trabalhar um só dia na sua vida. É mais ou menos isso, porque o trabalho passa a ser prazer. E se o cara trabalha com desprazer, não existe qualidade de vida no trabalho. E se não tem no trabalho, por que ele vai, você acha que ele vai respeitar um animal? Afinal, é só um animal na cabeça dele. Mas é muito mais do que um animal que está ali. É um ser vivo que tem sentimentos, consciência e depende de nós. Um exemplo disso, relação positiva entre acreditar que ter contatos positivos como acariciar é importante para os bezerros. E a frequência desse comportamento se reflete no comportamento do bezerro quando adulto. Isso é o mesmo trabalho do Lenzink aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei lá em Jabuticabal, também no trabalho do professor Paranhos, do Grupo Ético, em que ele tem são duas mulheres que trabalham numa fazenda de leite, que elas são chamadas de mães adotivas do bezerro. Então ele procura trabalhar com essas mulheres, elas são somente as duas mulheres que cuidam do lote grande de bezerros. Quando vão dar de mamar para o bezerro, obviamente no balde, o balde está na altura que estaria o teto da mãe, então tem uma teteira, o bezerro não mama no balde, não chupa o leite, ele está como se estivesse mamando realmente numa vaca, e enquanto ele está mamando, as amas postiças aqui ficam fazendo o que a mãe faria. Claro que elas não lambem os bezerros, né? Mas elas apenas ficam escovando esses bezerros e simulando o contato físico. Esses bezerros têm menor índice de diarreia, menor quantidade de problemas, vão crescer muito mais saudáveis. Por quê? Você busca conhecer o comportamento e a necessidade do indivíduo e assim você vai ter um animal comportamentalmente mais sadio, respeitando-se muito mais adequadamente o bem-estar desse animal. Na qualidade das interações entre humanos e animais de produção, do manejo também pode ter implicações sobre produtividade e fisiologia. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas alguns trabalhos comprovam isso. Os dois primeiros são tradicionais, tá? Falando sobre... do Weinberger e do Schmidt, falando sobre alteração de cortisol e de batimento cardíaco, quando você submetia os animais a tratamentos diferentes. Isso aqui tem N trabalhos, desde o Brum, da década de 90, falando sobre isso aí. Mas esse outro trabalho foi o primeiro que eu vi e que remete à empatia que eu falei para vocês. Estima-se, do Brewer de 2000, estima-se que ao redor de 20% da variação do rendimento de leite em vacas seja explicada pelo medo da relação das pessoas que as manejam. Vejam a importância de qualificação de mão de obra. O que um bom tratador não faz? Se a vaca não tiver medo, ou seja, se tiver empatia entre o tratador e a vaca, se o tratador souber como essa vaca funciona comportamentalmente, se ele não emanar relações negativas, você aumenta a produtividade da vaca. Por isso que eu falo, bem-estar animal dá dinheiro.
E aqui eu não estou falando de instalação, não, estou falando simplesmente qualificação de mão de obra. Treinamento de forma adequada de um funcionário, tá? Em que ele entenda que ele está trabalhando com ser vivo e que precisa ser respeitado. Esse outro trabalho aqui do Reisdorf do Coleman fala sobre educação das pessoas que trabalham com os animais, abordando aspectos da biologia animal, da percepção dos animais, dos humanos em relação ao manejo, outras questões. É possível melhorar as atitudes e o comportamento dessas pessoas e alcançar com isso melhorias na produtividade e bem-estar dos animais. Tudo aquilo que a gente está falando agora. Então, só que assim, qualificar a mão de obra de leite não é fazer o que as grandes empresas fazem, mostrar como funciona uma ordenhadeira, falar sobre limpeza. Nós estamos falando agora sobre animais. Ensinar para essa mão de obra que aquele ser vivo, ele está vivo. Ele sente, ele não é uma máquina de produzir. Mas se você tratar ele como um ser vivo que sente, ele vai produzir mais e melhor. E o tratador vai ter um ganho extraordinário com relação a isso. Dentro desse ganho, esse trabalho do Mahler é muito legal, porque ele observou em 198 propriedades correlação positiva entre as crenças positivas dos manejadores sobre o comportamento de vaca e aspectos relacionados à sua própria qualidade de vida. Ou seja, quando esses manejadores tratavam bem os animais, eles tinham um tratamento melhor nas suas próprias casas. Isso foi observado também naquele simpósio no workshop que fui para o Jabuticabal uns anos atrás. Teve uma pesquisadora que comentou num trabalho feito na Argentina com motorista de caminhão de transporte de gado que ia para o abate. Tá? Eles tinham o mesmo problema que nós temos no Brasil, que foi aquela desqualificação de mão de obra que bate e dá choque. E lá eles resolveram fazer uma grande campanha qualificando os motoristas a falar o seguinte: olha, separa o seu caminhão de tanto em tanto tempo, não deixa os animais ficarem caídos, se cair animal você vai, ajuda esse animal a se levantar, não pode dar choque, não pode bater, não pode berrar, tudo o que deve ser feito respeitando-se o bem-estar animal. E eles começaram a remunerar, obviamente, esses caminhoneiros conforme a redução de percentual de lesões em carcaça. Isso era fácil. Se eu não tenho lesão em carcaça, eu tenho melhor produtividade. Basta fazer uma remuneração percentual disso. Então, eles começaram a observar que o índice de lesões em carcaças diminuiu drasticamente, os caminhoneiros ficavam muito mais felizes. Fizeram isso durante um ano, e depois de um ano foram entrevistar as famílias desses caminhoneiros. As mulheres começaram a dizer que os maridos chegavam em casa mais calmos, descansados, não brigavam com elas, não brigavam com os filhos. A família dele estava muito mais contente. Então vejam que o respeito ao bem-estar, numa qualificação de mão de obra, os animais são os primeiros a ganharem. Mas o tratador ganha, a família do tratador ganha, o proprietário ganha, o veterinário que vai trabalhar com esses animais mais calmos, com um tratador mais tranquilo, ganha, e a sociedade como um todo ganha. Então por que não qualificar essa mão de obra adequadamente? Por que não mostrar para as pessoas como esses animais funcionam? E aí sim você vai ter um tratamento correto para esses animais, sem precisar levantar a bandeirinha de destruição de gaiola, sem precisar levantar a bandeirinha de ser contra isso ou ser contra aquilo. Você pode unir as duas coisas, produtividade com bem-estar animal, e tudo isso passa pela qualificação de mão de obra. E por fim, o pensamento da Temple Grandin, não podia deixar de ser, eu falei que eu sou fã incondicional dela, tá? Em que ela fala que se as pessoas assumem a responsabilidade de criar animais, devem também assumir a responsabilidade de lhes dar condições de vida decente e uma morte sem dor. Muita gente acha que a morte é o que pode acontecer de mais terrível ao animal. A meu ver, o mais importante é a qualidade de vida desse animal. E muita gente só fica pensando em abate humanitário, mas o que acontece até chegar no abate? O abate, por mais, claro que eu sou a favor do abate humanitário, mas por mais sofrência que seja uma marretada, ela vai durar alguns minutos. A vida do animal é tudo que ele tem até aquele momento. Então isso compete a nós, efetivamente, estarmos preocupados e atentos. Bom, isso aqui é algumas referências que nós trabalhamos aí, tá? Então, gente, é isso que eu queria rapidamente passar para vocês, tá? Realmente dessa importância, dessa qualificação de mão de obra. Nome, minhas obras estão aqui, alguma coisa que eu escrevi, que o professor falou no começo da aula. Meu e-mail, meu site, tá? Obviamente que meu e-mail e site está muito focado em cima de cavalos, mas do que precisar, estou à disposição de vocês para perguntas agora ou depois por contato, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.
Muitíssimo obrigado. Professor André, excelente palestra, tá? Depois eu vou fazer alguns comentários, mas imediatamente eu queria passar para os nossos colegas aqui, se eles teriam perguntas, questões, comentários. Professora Kik, boa noite, obrigado pela sua presença. Professora Kik, ela é presidente da comissão da CEUA da FMVZ.